Alguém pode confirmar? Aqui não, Regina. Não sei se pode ser a conexão. Aqui está bem bom. Tá bom para todos? Todos estão ouvindo direitinho? Aqui eu estou ouvindo, Regina. Tá. Eu vou pedir que a Lígia e a Maria Hermínia também se apresentem, tá? Porque elas também fazem parte aqui do programa. A Maria Hermínia acompanha todo o nosso EAD e toda a nossa formação do programa. E a Lígia é o braço direito e esquerdo, que acompanha, enfim, todos vocês desde a inscrição até a finalização da formação. Pode ser, Maria Hermínia? Claro, claro. Então, olá, bom dia a todos. Eu sou a Maria Hermínia. Aqui com a Regina no PDCE eu trabalho com ambiente virtual, né? Toda a parte da educação à distância. E também eu sou a professora do primeiro módulo, que é a introdução à EAD, para quem não é familiarizado com a plataforma Moodle. E era isso, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá muito boa a nossa participação, e Regina, vamos lá, né? Vamos lá. Lígia? Olá, pessoal. Meu nome é Lígia, eu trabalho junto com a Regina no programa de Defesa da Escola e no projeto Escola de Defesa Civil, onde recebe também as escolas no CIGERD. Eu me comunico mais com vocês ali pelo WhatsApp, pelo e-mail, e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante o ano. Nós temos uma parceria bem grande, tentamos responder vocês o mais rápido possível, e o que eu digo é que nunca fiquem com dúvidas, sempre que vocês tiverem algum questionamento, entrem em contato conosco, sempre que precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Obrigada, Lígia. Então, gente, vamos lá. Nós também queremos ser pontuais e depois deixar um tempo para as questões de vocês. Vocês podem ir colocando, por enquanto, as questões no chat, tá? Para a gente evitar, enfim, que a gente tenha intromissões inadequadas. E no final, a gente abre o microfone também para as questões, tá? Mas podem ir colocando no chat e a gente vai gerenciando por ali, tá? Então, o programa Defesa Civil na Escola, ele é um programa que se tornou um programa em 2019, mas ele iniciou como um projeto em 2013. Então, hoje a gente pode dizer que ele realmente é um programa altamente testado, tá? Ele é um programa que tem uma metodologia própria e é uma metodologia nossa de Santa Catarina. Então, em 2019, quando ele se torna um programa, e depois em 2021, com o decreto 1382, o programa ele passa a ser obrigatório para todo o território catarinense, para as escolas que ofertam o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental. E por que que isso acontece? Nós vamos verificar que nós moramos num estado que tem risco. Nós somos o estado que tem a maior diversidade de eventos adversos do país. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter ações que mitiguem esses riscos. Então, é por isso que, pautado em diretrizes internacionais, como as diretrizes estabelecidas pela ONU, que tem um escritório voltado especificamente para desastres de tipo natural, e que realmente estabelece a questão da prevenção como prioritária. Nós seguimos também as diretrizes do Marco de Sendai, que estabelece ações até 2030, e depois de 2030 vem um novo marco,
Nós seguimos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, priorizando alguns deles, como a questão da educação de qualidade, como a questão da água terrestre, as questões climáticas, as questões de cidades sustentáveis, e uma questão que para a gente é muito importante dentro dos objetivos são as parcerias. Nós seguimos também a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que vai estabelecer a prioridade de ações em escolas, em especial quando essas escolas estão em áreas de risco, mas hoje nós sabemos que pela susceptibilidade, de alguma forma, o risco ele é inerente ao nosso dia a dia. Nós seguimos também as recomendações do Plano Nacional de Educação, e como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, nós seguimos o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Protocolo Nacional Conjunto, que estabelece ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, também no âmbito da educação. Então, isso tudo é muito importante, por quê? Porque crianças e adolescentes são o público prioritário na ocorrência de um evento adverso, na ocorrência de um desastre. E por quê? Justamente pela faixa etária. Depois nós vamos ter idosos, pessoas com deficiência, mas criança e adolescente têm prioridade absoluta. E é por isso que nós temos que tratar a questão de autoproteção, em especial com esse público. Como eu coloquei para vocês, nós temos também a nossa política de proteção e defesa civil do nosso estado de Santa Catarina. Temos o decreto 1382, então, reforçando que esse decreto, que é de 2021, ele estabelece o programa como obrigatório, e as escolas, elas teriam até 2024 para fazer a adesão voluntária. Ou seja, quem ainda não entrou, tem esse ano para fazer a adesão voluntária, porque depois, infelizmente, se a adesão não for voluntária, existem cobranças de outros órgãos do Estado para além da Defesa Civil. E a gente não gostaria de fazer nada que fosse obrigatório, mas nós não podemos mais fugir dessa necessidade. E justamente por isso é que o papel da escola ele é tão importante. Vejam que nós também estamos o Programa Defesa Civil na Escola, ele também integra a plataforma MCR 2030, que significa que os municípios que têm o Programa Defesa Civil na Escola, eles já se caracterizam como municípios mais resilientes. Então, vejam que a própria escola, ela tem um papel fundamental dentro do município. E aqui, independente da rede, pode ser a rede estadual, privada, municipal, o que importa para nós é que realmente não importa a rede que o aluno estude, ou que o professor trabalhe. Por quê? Porque todos fazem parte do município. É lá que vocês moram, que nós moramos. Então, por que o aluno que é da escola municipal, por exemplo, ele não vai ser atendido se o aluno da rede privada e da estadual é? Ou por que o estudante da rede privada não vai ser atendido se o estudante da estadual e da municipal é? Todos os estudantes moram na mesma localidade. E é aí que ocorrem os desastres, tá? Então, é por isso mesmo que a gente precisa entender que hoje o programa, ele é fundamental. Eu estou vendo aqui, e essa questão que vocês colocam, que a escola tem realmente uma carga muito grande, que todo mundo quer fazer com a escola, nós sabemos. Mas por que é na escola? Justamente
porque a escola, aqui a gente até já tratou sobre isso, e depois a gente vai voltar, mas por que que é com a escola? Porque o nosso programa, ele se baseia num benchmarking já das escolas japonesas e chilenas. Lá, a educação para redução de riscos e de desastres começa na escola. Justamente por quê? Porque a escola, ela não transmite só conteúdo. A escola, ela forma para a vida, tá? E eu já estou vendo até aqui, por que que não somos nós da Defesa Civil que vamos na escola aplicar o programa? Deixa eu perguntar para vocês. Quem que sabe dar aula para crianças, por exemplo, e adolescentes de 11 e 12 anos? Quem conhece o seu conteúdo com expertise? Quem conhece os estudantes e a localidade onde eles moram? É o professor. E é por isso que, em Santa Catarina, se a gente dependesse da Defesa Civil, jamais nós teríamos o impacto que temos e que precisamos. Justamente por quê? Porque nós não queremos ir na escola dar 3 aulas, como a gente sabe que muitos programas acontecem isso. O conteúdo, ele vai ser, o conteúdo de redução de riscos e de desastres, ele vai ser inserido no conteúdo das disciplinas. E é isso que torna o programa interessante e a disciplina do professor interessante também. E é isso que nós temos visto ao longo dos anos, e inclusive dos depoimentos que nós temos recebido dos professores. Por isso que o programa, ele trata a questão de curricularização da questão de riscos e de desastres. Então, vejam, a própria ONU, ela estabelece isso, que a redução de riscos começa na escola. Entra na escola, porque é um programa, é uma forma de a gente trabalhar toda a questão junto com as disciplinas. Reduzir o risco como algo que vai fazer parte da autoproteção do estudante. É um comportamento que passa a ser inserido no contexto da vida daquele estudante e da escola também. Eu posso perguntar para vocês, quantas das escolas de vocês que já passaram por inundação, por vendaval, por granizo, que ficam sem água pela questão da estiagem, que muitas vezes os alunos foram para a escola e não conseguem voltar para casa, ou que os pais não conseguem ir buscá-los. Isso tudo, de alguma forma, mostra que o risco existe. E por que que esse estudante ele já não pode ser trabalhado juntamente com as disciplinas? E, gente, a escola realmente é esse espaço que é viável e que é possível, justamente porque nós entendemos que realmente o professor é alguém que esse aluno também já confia. Ele conhece, ele não precisa estabelecer um vínculo externo com aquela pessoa. Então, a credibilidade é maior. Por isso que eu já digo de cara para vocês, o professor e o estudante, eles é que são os protagonistas do programa Defesa Civil na escola. Então, isso tudo significa o quê? Que durante esse período do programa, a gente vai capacitar os professores, e os professores que já têm a sua expertise, eles vão agregar esse conteúdo de educação de riscos e de desastres nas suas disciplinas, sejam elas de português, matemática, inglês, geografia, história, ensino religioso, ciências, artes, enfim. Quem vai definir as disciplinas que vão integrar o programa é a própria escola. Nós temos escolas no programa que todos os professores do 6º ou do 7º ano fazem a formação e vão incluindo isso no seu plano de ensino, como nós temos escolas
que vão definir a disciplina de História, de Geografia e de Português. A gente sempre recomenda que, no mínimo, sejam 3 disciplinas, para que não sobrecarregue para o professor. Agora, essa dinâmica da escola, nós não vamos digamos assim, a gente não interfere nesse processo. Por quê? O que nós queremos é que, de fato, esse professor que está qualificado vai qualificar o seu estudante e nós vamos passar a ter uma mudança de comportamento e, portanto, uma mudança cultural. Daqui 5 anos, nós vamos ter cidadãos completamente diferentes do que nós temos atualmente. Quantos jovens hoje nós temos que morrem quando ocorre, por exemplo, um desastre? Recentemente tivemos um que foi passar de bicicleta numa ponte. Então vejam como isso, na verdade, é importante. Além disso, como nós falamos, o objetivo do programa é curricularizar essa temática de proteção e defesa civil no âmbito escolar, e para isso que essa capacitação acontece. Então vejam que nós temos alguns diferenciais no âmbito do programa Defesa Civil na escola. Nós formamos, após o primeiro ciclo do programa, o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil. Para que esse núcleo é formado? Para que os estudantes que passaram pelo ciclo, seja no 6º ou no 7º ano, porque também é a escola que vai decidir se vai ser no 6º ou no 7º ano, eles vão se tornar multiplicadores no ano seguinte. E aí eles também vão poder ministrar esses conteúdos que eles aprenderam para as outras turmas, eles vão poder estabelecer ações de continuidade do programa. Vamos manter os simulados de evacuação. Quando que eles vão acontecer? Vejam que semana passada nós tivemos uma ação do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil de uma escola, que fez o seguinte: eles fizeram uma campanha no município de material escolar para os colegas que não tinham como adquirir o material. E foi uma ação incrível, feita por quem? Pelos próprios estudantes. Então, isso é um papel fundamental, é o estudante entendendo que ele pode ser protagonista, que ele vai fazer a diferença. E é por isso que nós já temos certeza que o programa é um diferencial no processo de formação. Como que essa capacitação acontece? A capacitação dos professores é uma capacitação que vai se dar no âmbito do nosso curso, então é um curso de EAD. Ele, desde 2020, a partir da pandemia, está na nossa plataforma online, para que os professores possam ser atendidos, contemplados, enfim, participando de todo esse processo. E a primeira parte do curso, ele vai ser justamente o quê? A ambientação na plataforma Moodle, que é a plataforma nossa aqui da Defesa Civil. A Maria Hermínia, que está aqui conosco, é a professora que faz todo esse acompanhamento inicial de inserção dos professores, dos supervisores, enfim, das pessoas que estão inscritas para participar da formação. Depois nós vamos ter um módulo que vai tratar sobre a curricularização, ou seja, como que as lições que nós trabalhamos na formação, elas se inserem na Base Nacional Comum Curricular, como que elas se inserem no processo, hoje, de uma educação voltada para o século XXI. E, gente, nós temos que pensar que hoje a inteligência artificial está aí. Portanto, aqui, qual que é o diferencial? Como que nós vamos trabalhar as atitudes, a convivência, o desenvolvimento de habilidades? Como que nós vamos desenvolver esse protagonismo e essa responsabilização do estudante? Então, é aqui que os professores começam a compreender
como que nós fizemos essa relação do programa Defesa Civil na Escola com a Base Nacional Curricular. Depois nós vamos ter um módulo que ele vai tratar especificamente, sim, sobre proteção e defesa civil, para que o aluno entenda como que a defesa civil surgiu, como que ela está no Brasil, em Santa Catarina, como que a defesa civil no município, quais são os principais desastres que ocorrem no estado, e aqui o estudante vai entender como que ele deve agir antes, durante e depois de um evento adverso, como, por exemplo, de um vendaval, de uma inundação, de uma estiagem, se ele se pegar, enfim, num deslizamento. Então, são ações que o próprio estudante ele começa a entender que tem um papel antes, durante e depois. E como que, de fato, ele vai agir, então, diante dessas situações. Aqui a gente tem uma aproximação também com a Defesa Civil Municipal, o que é muito importante e necessário. Depois nós vamos ter um módulo que vai tratar sobre prevenção e mitigação. Aqui nós vamos introduzir a ciência cidadã, para que o aluno entenda que ele já é um cientista, mesmo sendo um aluno de 11, 12 anos. Como que ele pode observar a área de risco? Então, aqui a gente vai trabalhar a percepção de risco, seja o risco que tem na escola, próximo da escola, na comunidade onde ele mora, enfim, nos espaços onde ele circula. Aqui nós vamos trabalhar as questões das emergências climáticas, e agora no nosso material novo, que está saindo esse ano, nós vamos já introduzir tudo que se refere à adaptação climática. Então aqui, tanto a escola quanto o estudante, eles vão entender que ações que podem ser feitas, muitas vezes um jardim de chuva, pode ser feito um telhado verde, pode ser feito um replantio de árvores nativas, tudo o que vai possibilitar que essa comunidade ela se torne menos vulnerável. Aqui nós também trabalhamos sobre as ações comunitárias e sobre o trabalho voluntário. Então, o estudante, ele vai tendo uma noção do que ele pode fazer voluntariamente, mesmo sendo um aluno, enfim, de 6º ou de 7º ano. Depois nós temos um módulo que trabalha toda a questão de preparação e resposta. Aqui o aluno vai entender qual é a importância do plano de contingência, por que a escola tem que ter um plano de contingência, por que hoje nós temos, inclusive, o Plancon Edu Agrave, que é o plano de contingência voltado à ameaça grave à vida, uma vez que a escola também, além dos eventos climáticos, tem outros eventos de risco, onde a vida ela precisa ser preservada. Nós vamos trabalhar aqui sobre o plano familiar de emergência. O aluno vai fazer o seu plano junto com a sua família, como que eles vão se encontrar, aonde que eles vão se encontrar, se ocorrer, enfim, um evento adverso. Nós vamos trabalhar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos trabalhar aqui qual que é o papel do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do SAMU, das agências, enfim, de água, de energia. E aqui a gente trabalha todas as questões do nosso sistema de monitoramento e alerta. O aluno ele vai se cadastrar no SMS, vai cadastrar o seu celular hoje para receber de imediato os avisos, e isso é muito importante, porque ele também vai levar isso para a sua família, para a comunidade onde ele está, ampliando dessa forma todas as questões aqui de prevenção. Depois, a gente trata uma questão muito importante, que é a formação do núcleo escolar de proteção e defesa civil. E vejam que hoje, no Brasil, nós já somos, e quando eu digo nós somos, nós, junto com as escolas,
nós já somos uma boa prática em núcleos escolares de proteção e defesa civil. Nós temos 216 escolas que já têm o programa Defesa Civil na escola, com os NEPDECs formados. O NEPDEC, ele depois vai escolher o seu slogan, vai escolher a sua identidade visual e vai desenvolver as ações dentro de um planejamento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o NEPDEC lá de Curitibanos nessa imagem, e eles auxiliaram justamente a escola para a realização do simulado de evacuação. Fizeram um simulado que envolveu a escola toda, os estudantes tendo esse papel protagonista. Então, vejam, aqui são algumas imagens. Eu vou verificar aqui se a gente consegue mostrar para vocês o simulado, só para vocês terem uma visão rapidinha de como ocorreu. Os alunos fazendo a evacuação. Aqui mais algumas imagens. Hoje na escola foi ouvida. Caminhão chegando. E aqui uma situação praticamente real. Então, vejam o quanto que é importante a gente desenvolver essas ações na escola. E depois tem o momento da formatura, onde realmente é um momento de congregar toda essa ação que foi desenvolvida, tendo aqui, mais uma vez, o protagonismo dos estudantes. Como que a nossa formação, então, ocorre? Os professores, eles vão fazer a sua inscrição e, no momento que eles entram na plataforma, a nossa formação está agendada para começar no dia 14 de abril, tá? Então, estamos ainda no período de inscrição. Os professores que já fizeram a formação no ano passado, eles não precisam repetir a formação nesse ano, a menos que eles queiram. Mas não é obrigatório quem chegou ao final da formação e recebeu o certificado. Então, a nossa formação, ela está dentro da plataforma Moodle. O conteúdo, ele é abordado por módulo e por lição. Então, na nossa nova formatação, nós vamos ter em torno de 17 a 18 lições. Essas lições, elas são trabalhadas por meio de videoaulas, sendo que as videoaulas, elas também podem ser baixadas e trabalhadas com os próprios estudantes. Nós disponibilizamos um material para leitura complementar, vídeos, e aí é o professor quem vai adequando aqui no seu conteúdo. Nós sugerimos várias atividades práticas a serem realizadas, como, por exemplo, uma visita numa área de risco, circular a escola para identificar os riscos, pode ser o plantio de árvores nativas, enfim. Cada escola, ela vai encontrar quais são, digamos assim, as ações que podem ser feitas de maneira prática. E eu vou dizer para vocês uma coisa. As escolas, os professores são tão criativos que eles acabam realmente desenvolvendo muito mais ações do que aquelas que nós sugerimos. E ações que vão sendo multiplicadoras para outras escolas, elas vão sendo multiplicadas por outros professores. Então, isso é um diferencial muito importante.
E depois, durante a realização da formação, que vai de abril a outubro, por que esse tempo? Porque, em geral, a formação teórica, ela vai ocorrer de abril a junho, mas depois tem o período para colocar em prática. Então, a ideia é que seja aqui mão na massa. O professor vai aprendendo esse novo conteúdo e ele já vai inserindo nas suas disciplinas. Ou seja, ele não precisa um tempo para se formar e um tempo para aplicar. Ele vai fazendo isso simultaneamente. E durante a realização desse período que vai de abril a outubro, nós vamos realizando lives para fazer uma troca de experiência entre esses professores. Ou seja, eles realmente vão entendendo como que as escolas que já fizeram, como que elas tiveram sucesso e como que pode ser replicado. Então, as lives não é para repetir conteúdo, mas é justamente para dar essa dinâmica. Provavelmente, né, Maria Hermínia, que nós vamos ter um novo visual esse ano, mas dentro da nossa plataforma Moodle, todo o conteúdo ele já está separado aqui por módulo, e a nossa certificação é uma certificação de 80 horas. Então, isso significa que o professor, no final, 80 horas, contemplando todo o processo de formação teórica, prática, de envio do relatório, enfim, todo o processo que ele passou. E, para aprovação, a média é 7. Importante aqui salientar que na plataforma Moodle, cada professor ele precisa enviar a sua atividade, mesmo que ela tenha sido feita na escola, de maneira compartilhada, tá? Por quê? Se nós temos 4, 5, 6 professores fazendo a formação, isso significa o quê? Que a escola pode encaminhar, os professores podem encaminhar um relatório conjuntamente, mas cada um precisa postar a sua atividade individualmente na plataforma, para que a gente possa validar aquela atividade como realizada. O programa, ele é um programa igualitário e inclusivo por quê? Porque todos os estudantes daquela turma, eles são contemplados. Seja alunos que tenham algum tipo de deficiência, pode ser visual, auditiva, autismo, uma deficiência física, enfim, não importa. Todos os alunos daquela turma, eles são envolvidos. Então, a gente não estabelece não existe reprovação, não existe fazer uma prova para ser admitido, porque todos os alunos daquela turma, eles participam do programa. Para formalizar a adesão das escolas que são novas, é importante que fique claro que essa formalização ela é feita por meio de um acordo de cooperação técnica que tem a validade por 5 anos. Por que por 5 anos de continuidade? Para que o programa entre realmente no currículo escolar e que daqui 5 anos, talvez a gente não precise mais estar aqui. A própria escola já incorporou. Como nós temos, por exemplo, o município de Imbituba, é o 7º ano, esse ano, que o programa está tendo continuidade lá. Então, isso é muito importante, porque a escola, o município já curricularizou na proposta até municipal, tá? O acordo, ele vai ser feito tanto pelas escolas, a gente fornece um modelo do acordo para as escolas municipais, um modelo para as escolas estaduais e um modelo para as escolas privadas. Por quê? No âmbito das escolas municipais, o acordo ele vai ser assinado pelo prefeito, porque muitas vezes nós temos várias escolas municipais no mesmo município, tá? E cada escola não vai precisar fazer o seu acordo separado. Mas na estadual e na privada, sim, porque essas escolas, o diretor, em geral, é o responsável
pela assinatura. Então, os modelos são diferentes e a única, digamos assim, o único requisito é este. Aqui estão os nossos parceiros, então a Secretaria de Educação do Estado, a Undime, o Cinep e a FECAM, que possibilitam que essas informações cheguem lá na ponta. Nós temos os nossos embaixadores dentro do programa, que são os nossos coordenadores regionais, aqui alguns deles. Nós temos todas as pessoas que participaram da revisão dos nossos materiais ano passado, se tornaram embaixadores. A Maria Hermínia, que está aqui, a Lígia, a professora Renata, a Cleusa, o professor Josué, enfim, a Cibele, que é do nosso Comitê Técnico Científico, enfim, são muitas mãos aqui. E o que nós queremos? Nós queremos ter professores embaixadores, nós queremos ter diretores embaixadores, estudantes embaixadores. E quem que são os embaixadores? São aquelas pessoas que se apaixonam pelo programa e que vão levar o programa para onde elas forem. Eu não sei se o professor Lucas está aqui, mas o professor Josué, por exemplo, mudou de escola esse ano. A primeira coisa que ele nos encaminhou uma mensagem: eu mudei de escola, agora estou na rede estadual e vou levar o programa comigo. Gente, isso é incrível. Essa pessoa, esse professor, é um embaixador. O programa já está nele, porque ele já viu a importância, ele já entendeu qual que é o papel dele nesse processo. Nós vamos encaminhar os materiais. Esse ano, os materiais já vão ser diferentes, tá? Por quê? Porque eles estão atualizados, os novos materiais já estão na gráfica em produção. E qual que é a diferença para o ano passado? Então, para as escolas que estão em continuidade. O caderno do professor vai continuar e o caderno do aluno também. Mas a diferença é que, a partir desse ano, o caderno do aluno, ele vai ser não consumível. Então, nós não vamos entregar para levar para casa, digamos, para ficar com o aluno, o caderno do aluno. O caderno do aluno vai ficar na escola para que ele possa ser aproveitado no ano seguinte. Com isso, nós também vamos reduzir a impressão de material, o que contribui para a natureza, e não vai ocorrer nenhum atraso, digamos, de chegada do material na escola. Mas o aluno vai continuar recebendo. Aqui nós temos o nosso projeto pedagógico, que a escola e que o professor também tem acesso a esse material. Aqui nós temos o colete, que é encaminhado para o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, quando o núcleo é formado. Por isso que é importante formar o núcleo. Muitas vezes a escola diz: eu ainda não recebi o colete. Mas o colete é para ser utilizado pelo Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil. E quando que nós mandamos os coletes? Quando a escola nos informa que o núcleo foi formado, nos encaminhando a ata de criação do núcleo. Aí nós vamos encaminhar os coletes, que vão ficar na escola e que vão ser utilizados pelos membros que participam do núcleo escolar, certo? O aluno vai continuar recebendo a sacochila, ele vai continuar recebendo um bloco com uma caneta. Aqui esse copo está aqui, mas o copo é quando eles vêm fazer a visita aqui no nosso CIGERD, tá? Quando a escola visita o CIGERD, que os alunos recebem. Eu estou vendo aqui que sim, algumas escolas ainda não receberam o mascote, mas fiquem tranquilos que esse ano o mascote vai chegar, tá? Para todas as escolas. A escola recebe uma de que ela já fez a adesão ao programa, e nós temos o nosso mascote maior, que ele vai ser disponibilizado de acordo com a agenda dos nossos coordenadores regionais. Então, não vai um para a escola, mas fazendo o contato
coordenadores regionais, o mascote maior pode ir para a escola. As camisetas nós ainda não entregamos, mas a gente disponibiliza o modelo, e a camiseta o município pode fazer, a escola pode fazer, pode encontrar um patrocinador, enfim. Não é algo ainda obrigatório, mas a gente está tentando estabelecer parcerias para que a gente também possa entregar a camiseta. Aqui eu vou passar algumas imagens rapidamente para vocês, em função do tempo, das visitas que os estudantes fazem aqui no nosso Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e de Desastres em Florianópolis. Essas visitas, elas precisam ser pré-agendadas, mas eles vão conhecer toda a nossa área aqui do CIOP, que é o nosso Centro Integrado de Operações, da nossa área toda aqui de meteorologia, de geologia e de hidrologia. Eles conhecem o nosso Centro de Informação Pública, eles simulam alguma coletiva aqui de imprensa, eles visitam a nossa antena GOES 16, onde nós recebemos as imagens por satélite, algumas ações integradas com os nossos CIGERDs. Eles podem visitar CIGERDs regionais, o radar aqui, lá de Chapecó, o radar de Araranguá, agora nós temos um radar em Joinville também, e aqui algumas imagens, enfim, das escolas. Atualmente nós estamos em 238 municípios, e a nossa meta é chegar em 100% dos municípios, tá, do estado. A nossa meta é atender 100 mil estudantes ano, então ainda estamos perseguindo esse número. E aqui, só para vocês terem uma ideia de alguns depoimentos, que são alunos e professores que encaminham. Os professores dizendo que os alunos amam fazer as atividades de defesa civil, que a formação fez o professor perceber aspectos que passavam despercebidos. Nós temos professores que dizem para a gente o seguinte, inclusive foi de uma live que nós participamos semana passada com a Defesa Civil Nacional, que o professor ele tem liberdade para utilizar o conteúdo da forma como ele acha melhor, e que isso é muito importante para o professor. Nós temos estudantes dizendo o quanto a formação do programa é divertida, criativa, inovadora e interessante, o que faz com que realmente essas aulas fiquem melhores. Então, gente, eu pergunto para vocês, qual é a forma que o aluno melhor aprende? Como que vocês acham que é? Vocês que estão aí no dia a dia com eles. Não é a forma que é divertida, que é gostosa, que é prazerosa? Então, é isso que o programa possibilita, que seja um aprendizado, na verdade, divertido. Aqui nós temos o nosso tutorial, onde vocês vão encontrar todos os links para inscrição no programa. Santa Catarina é o estado brasileiro com maior... Vocês vão ter acesso também ao projeto pedagógico, ao decreto. Tem aqui toda uma questão de orientação, de perguntas e de respostas. Vocês vão acessar o link para inscrição da escola, o link para inscrição do professor, tá? Os acordos de cooperação de cada escola, tudo isso está aqui dentro do nosso tutorial, tá? E aí, isso facilita, inclusive, deixa eu parar aqui por enquanto. Durante as emergências, ela coordena as ações e auxilia as pessoas. Aqui são das nossas formaturas. Após o desastre, a defesa civil ajuda a reconstrução dos danos das pessoas. É a união das pessoas. A defesa civil somos todos nós, somos todos nós. A defesa civil, a
defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. Ações integradas de proteção, prevenção, mitigação, preparação e resposta. Engloba 3 esferas: federal, estadual, municipal, é todos nós. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. Ela é a segurança, evita e reduz desastres. A defesa civil é importante, pois cuidar da cidade antes e depois do desastre. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. A cor laranja representa o calor humano, a prevenção significa vida. A cor azul representa a serenidade, o trabalho deve ser permanente e engloba 3 esferas: federal, estadual, municipal. 3 esferas: federal, estadual, municipal. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. A defesa civil, somos todos nós, somos todos nós, a defesa civil. Então, gente, aqui, para vocês terem uma ideia das apresentações, das formaturas, e agora vamos ver as dúvidas que vocês têm. Eu vi que a Lígia já foi respondendo vários questionamentos. Regina, respondi algumas dúvidas mais simples ali pelo chat e anotei algumas dúvidas aqui para passar. Eu vou lendo, tá. Você responde e depois a gente abre o áudio. Ok? Perfeito. A primeira foi um comentário do professor Francisco Novaes. Ele diz: aqui não segregamos o PDCE do currículo, pelo contrário, inserimos as atividades do PDCE no currículo dos professores. O de Geografia atua como professor base e os demais professores atuam de forma transversal. Assim, não pesa para um só professor e os alunos entendem o PDCE como algo que vai além de uma disciplina. Bom, já quero agradecer ao professor Francisco. Se não me engano, o professor Francisco é do Colégio Bom Jesus, é isso? Mas, enfim, eu acredito que cada escola realmente tem a sua forma. Essa foi a forma que o colégio encontrou e que está dando certo. Ótimo. É essa forma que a escola dá continuidade. É por isso que, embora que a gente recomende 3 disciplinas, cada escola ela vai entender como que é a sua melhor forma de fazer. E eu até vi aqui, né, Lígia, que tem professores dizendo, capacita a Defesa Civil do município, e eles vão dar as aulas como ProERD, como... Infelizmente, gente, isso não é possível. Nós capacitamos, sim, os coordenadores municipais de proteção e defesa civil, mas diferente da polícia militar, que tem um corpo de policiais enorme, a Defesa Civil não tem. E tem muita rotatividade nos municípios. Então, eles vão integrar o programa, mas nós temos... Eu pergunto para vocês, é fácil ser professor? É fácil dar aula? Dar aula é para qualquer pessoa? Eu posso passar um conteúdo e todo mundo sair dando aula por aí? Não. Para dar aula, a gente tem que ter, na verdade, várias habilidades. E é por isso que a gente capacita o professor. Nós temos também que pensar, gente, que nós temos que ter ações de alto impacto. E eu pergunto até para vocês, no município que vocês moram, se a gente capacitar uma pessoa da Defesa Civil, ela vai conseguir dar aula em todas as escolas? Atingir todos os estudantes?
Então, eu vejo ali, muitas vezes, gente, a gente também ouve, ai, nenhum professor quer. Portanto, nós também temos aqui professores que querem, que se inscrevem, e a escola que não quer. Como a gente tem professores e escolas que se inscrevem, e o município que não assina o acordo. Então, acho que a gente tem que entender que, sim, é um processo. Tem professores que não querem, tem escolas que não querem, mas a gente também tem professores que querem, escolas que querem, gestores que querem. E nós temos que entender que nós não podemos mais nos furtar. Até porque vocês sabem que a Lei 14.926, que adequou toda a questão de educação ambiental, ela tornou, gente, obrigatório, desde o ano passado, agora para frente, todas as questões de mudanças climáticas, de prevenção e de mitigação no âmbito da lei. E isso é obrigatório para qualquer escola. Então, a escola que tem o programa Defesa Civil na escola, ela já atende a Lei 14.926. E essa lei, inclusive, é até para o ensino universitário. Então, vejam, hoje não tem, gente, mais como fugir. Não tem, eu não quero, eu não vou. De alguma forma, vai estar dentro do currículo. Então, eu sei da responsabilidade que vocês têm e vamos tentar convencer juntos as pessoas, tá bom? Mas eu vou passar aqui para a Lígia. O próximo comentário foi da Rosilei Gretzler. Desculpe se eu não sei ler seu sobrenome. Ela diz: bom dia, nossa escola fez adesão no ano passado. No início, tivemos um pouco de resistência. O PDCE é um ótimo programa, conteúdo imprescindível para nossos alunos e está bem organizado para conseguirmos aplicar. Boa parte deles já fazem parte de nossos currículos. A única dificuldade é parar para estudar e acompanhar o curso dentro das nossas jornadas exaustivas. Isso. Qualquer formação que a gente vai fazer se torna exaustivo, né? A gente sabe, nós temos professores que dão aula em 3 períodos diariamente, que dão aula em escolas diferentes, e é por isso que nesse ano o material ele foi adaptado, visando tornar cada vez mais, digamos assim, vou dizer mais fácil, mas cada vez mais facilitado para o professor. Na revisão dos materiais, nós tivemos a participação de professores do PDCE, que já atuam nas escolas, participação de pessoas que são gestoras, pessoas que estão, enfim, no dia a dia, e elas foram dizendo para a gente o que precisava melhorar, o que precisava mudar, e por isso que esse material ele foi atualizado. Tá? Mesmo assim, de repente, mas o professor não gostou aqui, não gostou ali, tem que melhorar. Com certeza. O programa, ele não é um programa fechado. E é por isso que anualmente nós vamos melhorando a nossa plataforma Moodle. Se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que a gente separou o que é obrigatório. Então, o que é obrigatório para o professor? É obrigatório ele assistir às videoaulas. Se a gente somar todas as videoaulas, gente, não chega a dar 10 horas. Então, nós vamos ter videoaulas, agora que elas vão estar modificadas, de 10 minutos, de 15 minutos. Essa videoaula, ela pode ser aplicada com o aluno. E depois nós temos os materiais complementares e de aprofundamento. Aí o professor vai vendo. Eu gostei desse material, daquele. Eu não pude usar esse ano, eu vou usar no ano que vem. Então, é todo um material, inclusive nós estamos criando, né, Lígia, o repositório para os professores que já participaram do programa, para que ele tenha esses materiais no ano seguinte, e não só durante o período dele de formação, que nem todos lembram de baixar, enfim, o material, mas é justamente isso. A escola que já conseguiu curricularizar, ano a ano, ela vai fazendo diferente, vai fazendo melhor, porque tem uma continuidade. E vejam que aí é o depoimento da escola, né? Não é a Regina só que está dizendo, tá bom? Vamos lá, Lígia. Franciele pergunta: a formatura
Continuará sendo responsabilidade das escolas em pagar a ornamentação ou virá recursos da Defesa Civil para? Como é o nome dela, Lígia? Franciele. Franciele. Essa questão que você coloca, ela já veio para a gente nesse ano, como uma sugestão de um dos nossos coordenadores regionais, e eu não posso afirmar para você se nesse ano já vai ser diferente, mas a gente já está estudando essa questão, tá? Eu não posso prometer nada, porque você sabe que no Estado tudo a gente depende de licitação, e muitas vezes essa licitação, ela demora mais do que a gente espera. Mas é uma questão que eu posso dizer para você que já está no nosso radar, tá? A gente já está pensando numa forma de facilitar esse processo. Só complementando também, Regina, sobre a pergunta da Franciele, apesar de a gente saber que é uma formatura bonita, é uma coisa incrível, né, quando acontece, não é necessário algo extravagante para fazer uma formatura de um aluno. A maioria das escolas não faz uma grande cerimônia, fazem algo mais simples na escola mesmo. Então, os recursos que eles utilizam são mínimos, porque a maioria das nossas escolas são públicas. Então, realmente, essa questão do recurso para fazer uma formatura grande, elas não têm. Então, nem sempre, não pense que para fazer a formatura do PDCE precisa ser algo gigante, né? Sim, é verdade, Lígia. Cada escola vai fazendo do seu modo, né? Mas a gente, de qualquer forma, já recebeu essa questão e a gente tem pensado uma forma de poder disponibilizar isso para as escolas também, tá? Qual é a outra questão, Lígia? Só um minutinho que eu me perdi aqui do Deixa eu ir olhando aqui, Lígia. Eu vi aqui que teve um professor também que sugeriu, o professor Euclides, que a escola, professor Roberto Grant, desenvolveu um projeto e foi apresentado na FECITEC, em Criciúma, onde se trabalhou a caixa de areia interativa e criou jogos interativos. Poderia ser anexado aos trabalhos, com certeza. Professor Euclides, nós vamos deixar registrado, vamos tentar fazer numa das lives para essa apresentação, e se você puder nos disponibilizar como que funciona, enfim, com certeza a gente vai ter um grande prazer de inserir na formação dos professores, porque todas as boas práticas, elas podem ter continuidade no âmbito da escola. Continuando, Simone de Souza pergunta: na rede de Guabiruba, distribuímos o material no ano passado para ser utilizado este ano, visto que não aplicamos o PDCE em 2024, porque o material chegou no final do ano e foi inviável a aplicação do projeto no ano passado. Então, eu creio que não foi uma pergunta, ela só quis fazer uma colocação, é isso? Então, na verdade, não é que o material não possa ser utilizado. Ele vai poder ser utilizado, mas a escola também vai receber o material atualizado. Então, se você já quiser começar, são os mesmos professores, a gente já quer começar em fevereiro essa capacitação, de repente você já pode usar. Mas é importante depois verificar nesse material, por exemplo, não tem a parte de adaptação climática, tá? Porque está no material novo. Claro que não impede, porque o material, de qualquer forma, muitas das coisas do material, elas permaneceram, tá? E também a gente não vai desperdiçar nenhum material. Então, se você já quiser dar início agora, você já pode começar, e quando o material novo chegar, aí o professor, ele vai fazer a adequação, tá? Mas pode usar sim. A escola
Estadual Guilherme André Dalry pergunta: é possível aplicar esse projeto com o ensino médio ou somente com os finais do fundamental? Na verdade, é possível, tá? Na nossa, digamos assim, a nossa meta, por enquanto, é atender o ensino fundamental, mas nós temos, sim, professores que já adequaram para o ensino médio. Então, a gente deixa em aberto, porque não é obrigatório para a escola, mas se a escola acha que é interessante e que é viável, com certeza pode ser utilizado. Inclusive, nós temos alunos do ensino médio que colocaram que o programa ele deveria ser feito com a escola inteira. Então, vejam que, enfim, se esses alunos vão ter a possibilidade agora de receber esse conhecimento, melhor que eles recebam agora, antes deles saírem da escola. Eu acredito que seja um professor. Lucas Gabriel de Souza pergunta: quando vão mandar algum documento norteador com as datas e obrigatoriedades? Então, dentro da plataforma do Moodle, a gente tem o plano de ensino, né, MH, que estabelece todas essas datas, tá? Então, para os professores, na verdade, que entram em formação. Para as escolas em continuidade, elas já podem iniciar, se já está curricularizado, já inicia as ações quando o ano letivo começa. Não sei se a Maria Hermínia quer falar? É isso mesmo, Regina. No nosso Moodle, a gente tem os planos de ensino, e aí ali tem todas as datas, todos os encontros. Então, quando o aluno começar no nosso curso, ele já vai ter todas essas informações. Mas ele perguntou uma coisa sobre como que eles vão saber da obrigatoriedade também, né? Eu acho que quando a Lígia leu, tinha essa segunda pergunta. Eu creio que seja isso mesmo, as datas, plano de ensino, ou um cronograma. Isso, dentro da nossa plataforma Moodle, quando o professor começa a formação, a Maria Hermínia, ela recomenda que a primeira coisa que o participante leia, seja o plano de ensino. Então, ali estão estabelecidas as datas. Quando que nós vamos abrir os módulos, as atividades, quando que elas devem ser encaminhadas, quando que vão ser as nossas lives, isso tudo já tem disponibilizado dentro do nosso plano de ensino. E depois, né, Lígia, nada impede de a gente postar nos nossos grupos também ali de WhatsApp. Agora, mais uma pergunta dessa escola. Na verdade, não é o professor Lucas que está perguntando, é o professor Marcelo, que deve estar junto com ele, um professor novo da escola. Ele pergunta: a Defesa Civil fornece transporte para saídas de campo? Gente, infelizmente, não. Para dizer bem a verdade para vocês, nesse ano mesmo, e foi o que, semana passada, se não me engano, inclusive a gente fez uma consulta no âmbito do estado de Santa Catarina sobre essa questão de transporte. E a gente não existe uma ata para isso. Então, infelizmente, a gente não tem como fornecer enfim, o transporte para essas saídas. Embora que a gente entenda que são muito importantes, mas, enfim, talvez elas fiquem no nosso radar, mas, por enquanto, a gente não fornece. O professor Luiz Eduardo Fritz pergunta: olá, quando ficará disponível os materiais no repositório? Fiz o curso de 2 a 3 anos atrás. Aí eu vou passar essa resposta para a MH. Olha, hoje foi criada a sala do repositório, mas ela ainda não está organizada totalmente. Eu acredito que agora deve ficar pronta até início de março, 10 de março, por aí, porque isso aí agora vai depender de organizar a sala, colocar os materiais que são importantes e retirar alguns,
e aí depois colocar os professores na plataforma. Mas hoje já foi criado, pelo menos, o repositório, né? Então, vamos dizer, né, Maria Hermínia, que a Maria Hermínia também vai entrar de férias logo depois do Carnaval, mas digamos que até final de março... Final de março é melhor. A gente vai ter o repositório pronto. Até o final de março. E depois a gente vai disponibilizar também no repositório as videoaulas atualizadas, tá? Então, isso também vai facilitar para os professores. E lembrando que o repositório, ele vai ser para professores que já participaram do programa. Não vai ser um repositório aberto, na verdade, para todo mundo. É para quem conhece aquele material e sabe como usar. E a partir de agora, daí, claro que os professores novos, eles também vão ter acesso ao repositório, tá? Era uma demanda que já vinha de algum tempo, né, Maria Hermínia? A gente já tinha pensado várias formas, e, por fim, optamos em realmente criar uma sala, né, dentro do próprio Moodle, onde todos esses materiais vão estar disponibilizados. Já aproveitando a oportunidade da fala sobre o repositório, a forma que nós vamos inserir os professores no repositório é a partir dos e-mails de cadastro dos professores já formados no programa. Então, todos aqueles professores que já se formaram em anos anteriores vão receber por e-mail o link, acesso, senha para acessar o seu repositório. Se por acaso algum professor que está presente aqui, algum representante ou professor, não recebeu mês que vem, isso professores já formados, tá, gente? Se não recebeu, entre em contato com a gente por e-mail ou pelo WhatsApp do programa, para que a gente envie os acessos, porque às vezes o e-mail do professor mudou, não é mais o que era o ano passado, enfim, todos aqueles que quiserem acesso, envia para a gente, se não receberem até o final de março. Isso. Temos mais alguma questão, Lígia? Tem uma escola indígena, Guarani Neboá Piá, ela fala: bom dia, como a nossa escola é diferenciada, a educação indígena, estamos trabalhando na nossa escola como o nosso mundo precisa. Aliás, a terra pede socorro, e isso nós, indígenas, estamos trabalhando na nossa escola. Muito legal. Nós temos algumas escolas indígenas já no programa. Nós temos núcleo escolar criado em escola indígena, e essa formação, professora, é muito importante porque a gente sabe que a escola indígena ela tem um diferencial na formação, mas todo o material do programa Defesa Civil na Escola, ele vem ao encontro justamente dessas questões que você está colocando aqui. E nós temos, inclusive, escolas indígenas, alunos participando de feira de ciências, apresentando, enfim, as atividades que eles criaram, nos visitando aqui no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e de Desastres, e sim, é um diferencial. Então, eu tenho certeza que com o programa você vai fazer com que esse diferencial aumente aí na escola, protegendo cada vez mais esse público que também, de alguma forma, tem vulnerabilidade aos riscos. Então, contamos aqui com a sua inserção nesse ano. A última pergunta é da Secretaria lá, Pagesse, que diz: tem previsão para recebimento do material deste ano de 2025? Então, uma parte do material já está na gráfica, o caderno do aluno, o novo caderno do aluno, ele já está em finalização de diagramação, e aí vai para a gráfica, e o caderno do professor está em diagramação também. Então, nós pretendemos que o material esteja chegando em abril, tá? Porque uma parte do material já está produzida, e o material, só se a gente tivesse mantido o material do ano passado, as escolas já estariam recebendo agora. Mas nós resolvemos atualizar o material, deixar o material mais adequado, digamos assim, para facilitar para os professores. Então, eu acredito que em abril
o material já vai estar aí com vocês. Eu vi aqui também no chat que tem ainda uma questão da capacitação das defesas civis municipais. Então, a gente gostaria de colocar para vocês que no ano passado a gente fez, e esse ano nós vamos estar repetindo agora, a partir de março, provavelmente mais no final de março, uma capacitação específica para os nossos coordenadores municipais de proteção e defesa civil em relação ao programa Defesa Civil na escola, tá? Ano passado a gente fez, nós já temos uma solicitação nesse ano, e a gente também vai disponibilizar para vocês os contatos dos nossos coordenadores regionais. Por quê? Porque muitas vezes facilita vocês fazerem o contato, caso o coordenador municipal não possa ir, nosso coordenador regional se organiza, mas saibam que a gente sempre mobiliza as coordenadorias municipais para estarem na escola. Mas para vocês verem como a gente ainda tem fragilidade enquanto uma política pública, diferente da educação, da saúde, da assistência social, que são políticas públicas mais consolidadas, a política pública de proteção e defesa civil, ela é ainda fragilizada nos municípios. Infelizmente, nem todos os municípios têm uma estrutura, como tem Blumenau, Itajaí, Chapecó, enfim, Criciúma, cidades maiores, né? Mas a gente também tem cidades pequenas que, às vezes, temos coordenadores bem motivados. E também nos informem, no decorrer do ano, caso eles não aparecerem, porque aí a gente pode fazer esse contato também aqui pela Defesa Civil do Estado, tá bom? A gente sabe, sim, que eles gostam muito quando vem alguém de fora também para participar das atividades. Temos mais alguma questão, Lígia? Agora vou abrir o microfone para que quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão para a gente conversar melhor aqui. Microfone ligado. Quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão. Não temos dúvidas, pessoal? Então, lembrando, enquanto vocês se organizam aí, as inscrições para as escolas novas e em continuidade, elas, a princípio, vão até o dia 28 de fevereiro, tá? Só se houver necessidade ou alguma solicitação que a gente vai ampliar esse prazo, mas, a princípio, é dia 28 de fevereiro. O número de alunos também é indicado. Mas eu ainda não tenho o professor que vai fazer a formação. Faz a inscrição da escola e os professores, eles podem, digamos assim, o nome do professor pode ser encaminhado para a gente até meados de março. Depois disso fica um pouco mais difícil, porque a gente tem que incluir todos na plataforma, né, Maria Hermínia? E sempre é um número bem expressivo de professores, tá? Eu vi ali também que, às vezes, muda o professor. Quando isso acontece, entrem em contato conosco o mais rápido possível, para que a gente possa inserir o novo professor na plataforma. Então, muitas vezes acontece durante o ano. Eu tinha um professor em formação, aquele saiu da escola ou está de atestado, enfim, um novo professor vai assumir, nos informem imediatamente para que a gente possa inserir esse novo professor na plataforma, né? E por isso que a gente sempre recomenda que seja mais do que um. Mas podem participar tanto professores, se um diretor de escola quiser, um supervisor, enfim, se vocês acharem oportuno alguém da secretaria participar, incluam essas pessoas também na capacitação. O certificado, ele valida para progressão, tá? Então, professores que precisam
dependendo da escola que está, valida para a progressão, além de validar o certificado também no currículo do professor, tá? Não temos nenhuma pergunta, Lígia, nenhuma mão levantada. Tem uma pergunta aqui no chat, Regina, da Escola Indígena. Só uma pergunta, Regina, nós podemos colocar as turmas ou quantas turmas podem ser inscritas no projeto? Então, tudo aqui, no caso da escola indígena, tudo depende. Vocês é quem vão definir. Eu não sei quais são as séries que vocês têm. A prioridade, a princípio, é o 6º ou o 7º ano, tá? Mas dependendo, digamos que eu tenha um 8º ano que ainda não participou, ou, enfim, então, essa questão a gente até pode conversar com vocês em particular, mas é a escola, na verdade, quem decide, tá? O importante é frisar o seguinte: se a escola tem 3 turmas de 7º ano, por exemplo, as 3 turmas devem participar. Eu tenho as mesmas turmas do ensino fundamental de manhã e à tarde. Seja de manhã, seja de tarde, naquela série, todos devem participar, tá? Para que a gente não tenha diferenciação de formação no âmbito escolar. A professora Rosilene pergunta: quem se formou em 2022 deverá realizar a formação novamente? Não necessariamente. Esse ano a gente vai ter conteúdos atualizados, tá? Mas não tem necessidade. Mas se quiser fazer novamente, fique à vontade. Regina, só complementando ali a questão da escola indígena, que eu achei bem importante a colocação deles, porque nós temos tipos de escolas diferentes no programa. Quando a gente fala de uma escola de ensino regular, que tem o 6º e 7º ano, uma turma formada, consistente, né? A prioridade é que a escola realmente, como você falou, escolha o 6º ou o 7º ano. Mas, por exemplo, em escola indígena, às vezes tem só 2 alunos, 3 alunos. Então, uma escola rural, às vezes, só tem uma turma com 3, 5 alunos. Então, quando o quantitativo de alunos é pequeno, vocês podem fazer contato com a gente para a gente, enfim, abrir essa exceção e incluir outros anos escolares para que tenha mais alunos inscritos na escola. O mesmo ocorre quando é uma escola SEJA, por exemplo, porque o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, é feita por blocos, então é um sistema diferente. Apesar de que o EJA não ser obrigatório participar do PDCE, eles podem. E aí, quem que vocês vão fazer a inclusão se for um EJA? Todas aquelas turmas ou os blocos, né, que pertencem ali ao Fundamental 2, de 6º a 9º ano. Né? Então, quando é uma escola indígena, rural, EJA, ou então até uma instituição do terceiro setor, que a gente já tem agora ONGs participando do PDCE, que ofertam o contraturno escolar, são questões diferentes. Vocês podem entrar em contato com a gente para a gente ajustar as turmas que podem participar, enfim, qualquer outras dúvidas, porque é diferente do ensino regular. Então, o importante é essa comunicação. Tem dúvidas, envia um e-mail para a gente, envia um WhatsApp para a gente, que a gente tenta responder na medida do possível, o mais rápido possível. Isso, e depois nós vamos incluir todos os professores, enfim, todas as pessoas do programa nos nossos grupos de WhatsApp também, tá? E nós ficamos aqui à disposição, nós queremos agradecer a participação de cada um de vocês, e eu tenho certeza, gente, esse trabalho, tenham absoluta certeza, é um trabalho feito a muitas mãos, mas o apoio de vocês, sem dúvida, é fundamental. É o legado que vocês deixam na escola, como gestores públicos que são, é um legado que a gente deixa como cidadão catarinense, e eu tenho certeza que se a gente trabalhar juntos, de mãos dadas, um apoiando o outro, com certeza nós vamos ter um Estado
cada vez mais preparado, mais resiliente, e os nossos alunos autoprotegidos. Então, vamos sempre pensar nisso. Cada ano que o programa não acontece, eu tenho menos estudantes autoprotegidos, e isso é fundamental. E eu tenho certeza que quando a gente se coloca, enfim, abertos, as pessoas vêm, elas participam, e se vocês tiverem também, se precisarem da gente para conversar com os professores, a gente agenda um meeting sem problema nenhum. Façam o contato conosco e a gente vai encontrar um horário, tá? Seja eu, a Lígia, a Maria Hermínia, um dos nossos coordenadores regionais, a gente vai estar conversando com vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. E a gente conta com todos vocês dentro do programa em 2025. Maria Hermínia e Lígia? Sim, esperamos todos, né? Cada vez mais. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijão, um abraço.